objeto. A ideia do buraco negro, o Einstein já meio que imaginou que existiria pelas equações. pelos cálculos, é? Ele imaginou, só que ele não chamava, o pessoal chamava na época de estrela negra, né? Ah, é? Aí não foi só o Einstein, porque aí o Einstein fez uma coisa. E aí na verdade, né, uma outra coisa também, né? Naquele momento da história, tinham várias pessoas trabalhando naquilo ali. Tá? Tanto que o trabalho da relatividade de Einstein veio do Maxwell, uma parte, né? Que ele, veio uma parte do Maxwell, veio uma parte de outros caras. Eletromagnetismo. Tá. E aí, tem um cara muito importante nessa história toda, que é o Schwarzschild. Entendeu? Esse Schwarzschild, ele calcula, é ele, na verdade, porque aí o Einstein bolou todas as equações. A gente chama equações de campo da relatividade. Publicou, tal, tá ali. Foi ele que fez. Que ele faz tudo essa mais. parada? Cara, é tudo da cabeça. O cara pensa. Muita treta, cara. Como que é esse? É muita parada? treta. São experimentos mentais que a gente fala, que isso diz que ele era muito bom, era nisso, cara. Ele fazia experimentos mentais. Toda essa abstração, pra ele isso era tranquilo. Ele cara. pensava no conceito, desenvolvia o conceito e depois ele fazia parte da álgebra e tudo mais e transformava aquilo em equação. Só que o mais difícil na cabeça dele eu preciso montar o cenário. Entendi. Entendeu? E ele tinha os conceitos muito bem colocados na cabeça dele. Tanto que o Einstein era o rei de fazer analogia com trem, né? Ele adorava fazer analogia com trem. Porque ele ficava pensando, né? Era o que tinha lá onde ele morava, né? Na Suíça lá, ele ficava pensando, o trem tá passando ali na minha janela, isso o cara joga a bolinha, isso outro aponta uma luz, e ele ia imaginando tudo aquilo, bolou tudo. Aí então as equações dele estão prontas. Certo. O que nós vamos fazer com essas equações? Vamos aplicar. Aí aparece uma galera para usar as equações dele. Então teve o Friedman, que é um cara muito famoso, teve os russos lá também que usaram muito a equação dele, e teve esse cara que foi o Schwarzschild, que é um cara muito famoso dentro desse contexto todo da relatividade. O que ele faz? Cara, ele começa a imaginar o seguinte, com essas equações aqui, a gente consegue aplicar... O Friedman primeiro foi um cara que começou a aplicar isso no lance do início do universo. Tá. Big Bang e tal, foi o Friedman, foi esse cara muito famoso nessa parte aí. E o Schwarzschild pega aquilo ali e fala, caramba, com isso aqui agora, a gente vai conseguir estudar, cara, a vida de estrela. Uma estrela morre e tal, não sei o quê. Aquele coisa ali é um sistema relativístico. E o Schwarzschild é que acaba bolando meio toda a ideia de buraco negro, porque ele vai pegando estrelas. Uma estrela que tem a massa igual ao Sol. Como que ela vai morrer? Uma estrela que tem duas vezes a massa igual ao Sol. Ninguém até então tinha pensado sobre isso. Ninguém o tinha. Nascimento até a morte de uma estrela, o que aconteceria? Porque precisava desse ferramental tá. que foram as equações de campo do Einstein, entendeu? Entendi. E aí eles já estavam estudando, Mas vendo... você sabia, por exemplo, o Sol... Não, você sabia que o Sol era uma estrela, isso aí já sabia. Isso aí sabia a composição. Sabia a composição. Mas sabia mais ou menos a idade dele. Mais ou menos sabia mas também. Mas o ciclo de vida a gente não sabia primeiro, porque a gente não tinha tanta... né, que nem ferramental de física, e também a gente não tinha equipamento pra observar. Então como que você descobre como uma estrela nasce e morre? Você olha uma pancada de estrela parecida. Entendi. Então é como você vê se várias pessoas na rua, você vai falar, isso aqui é uma criança, isso aqui é um adulto, isso aqui é um idoso. Tem que ter tem que ter uma amostragem que a gente chama de estatística, né? Tá. Então esse cara começa a aplicar para a estrela. Então, só que ele começa às vezes teoricamente, né? Então, se tiver 2 vezes a massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, e vai fazendo. Pra onde vai convergir essa massa, né? Entendi. Quando ele chega ali em 8 vezes a massa do Sol, aqui acontece um negócio diferente, entendeu? Que aí é quando acontece uma supernova, e depois da supernova que pode desmembrar, ou virar um buraco negro, ou virar uma estrela de nêutrons. Quem bola tudo isso é esse cara aí. Aí esse cara é que bolou o tal do horizonte de eventos. Sem ter comprovação nenhuma ainda. Nenhuma, cara. Nenhuma. Ele fez um cálculo. Nem ideia, cara. O cálculo, né, de Schwarzschild, ele é assim, se você pegasse essa Dragon aqui e fosse transformar ela num buraco negro, qual que deveria ser o raio desse buraco negro? Ele tem uma equação que é relativamente simples, bem simples mesmo. E aí ele fala, tem que ser um tamanho minúsculo, entendeu? Por exemplo, acho que era pro Sol virar um buraco negro, ele teria que ter um raio menor que da Terra. Era uma coisa assim. Ah, é? É. Ele tem que se compactar. É que você vai comprimindo a massa a ponto daquela massa ali colapsar e virar um buraco negro. É isso que ele calcula. E isso aí abre a cabeça de um monte de gente. Porque quando você chega no ponto onde a massa vai ficando muito comprimida, você vai ter um volume infinitamente pequeno, né, tende a zero. Você vai ter uma densidade que tende ao infinito, você vai ter uma temperatura que tende ao infinito. E a gravidade, o que acontece quando você compacta? Ela aumenta? Boa pergunta, hein? Então, aí o buraco negro ele cria um campo gravitacional tão forte
que nem a luz consegue escapar dele. Apesar dele ser menor, o campo é muito maior. Ele vai distorce, ele distorce tanto aquele O tecido, lençol, né? que ele vai descendo e desce tanto que tudo que passar ali cai e não volta capturado. nunca mais. Não volta nunca mais. Essa é a ideia Mas do essa buraco ideia. negro. Mas a gente já teve um programa que a gente falou sobre buraco negro que é errada a ideia do ralo, né? Não é um ralo. Não é um É ralo. um ralo 3D. Isso que é muito difícil de pensar. Por Não, é quê? que ele não é um ralo que ele, no sentido que ele tá sugando tudo. É. Ele só suga o que passa pelo quê? Raio de Schwarzschild, que a gente chama de horizonte de eventos. Sim. Mas, por Então, exemplo, passou tem- por aquilo ali, Tem um buraco negro no centro da galáxia, por exemplo. nós não estamos sendo puxados para Não. ele. Em nenhum momento vai chegar um momento que a gente vai ser puxado? Não, a ou gente tá em equilíbrio atualmente. É, porque eu achei que ia vindo, ia puxando uma hora, tudo ia ser... Então, e esse que é esse conceito que o pessoal tem, que é um ralo que tá ali É, puxando, sugando. Não tem. Não é. Tá, é só lembrar do filme lá do Interestelar que você tem os planetas orbitando o buraco negro e tá tudo bem, cara. Se você tirar verdade. o Sol e botar um buraco negro da mesma massa, você só não vai ter Você luz. só não pode chegar lá perto. Você não pode atravessar passar um certo horizonte de eventos. Não que você vai sobreviver, né? Até lá, É. né? Mas... É. Mesmo perto do horizonte de eventos, já estaria Aí já sofrendo- começam os efeitos Não, relativísticos. antes do horizonte, Isso. do horizonte, já começa a ter efeito. Já começa a ter efeitos relativísticos. São as estrelas que a gente. Como que a gente sabe disso? A gente olha pro centro da nossa galáxia, que tem um buraco negro ali de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Que nem é muito grande você Ah, olhar não, o que tem no universo. Perto dos que tem por aí, ele é pequeno. Só que a gente vê as estrelas girando loucamente ali em volta dele, perto dele. Vê ele pegar um pedaço de uma nuvem de gás, esticar ela. Vê ele engolir uma Que estrela de vez em E é quando. um monte de estrela que você tem os caras montam um gráfico disso dos últimos 20 anos. Tem as Legal estrelas demais. girando que nem muito louca. rápido. É. Você vê ela devagarinho, ela passa perto e dá uma chicoteada, assim. Quando ela tá longe, ela tá mais devagar. Sim, Quando é. ela passa perto por causa da atração gravitacional, ela vai rápida. E às vezes pode dar uma perturbação que parte dela entra no horizonte de eventos. Entrou, se ferrou. Aí ele puxa. Entendi. E aí ele come. engole. Quando ele esse- come, ele cresce Sim, na prática sim. O Ele raio de cresce short em shield massa, vai né? e crescer. aumenta e Não, expande raio- o horizonte de eventos ou não? E sim, o É. raio de short shield vai aumentar porque você vai ter mais massa ali. E o buraco negro dá em quê? Se ele Ai, crescer bastante. Essa é uma boa pergunta. Essa mesmo. é a Não se grande sabe que- ainda? Porque lá no centro dele tem um negócio que a gente chama matematicamente de singularidade. É. Que é onde tem a famosa, né, divisão por zero. É. Porque é o volume, densidade é massa dividido por volume. Buraco negro é um lugar que você tem massa tende ao infinito, E o volume. volume tende a zero. Então, o que acontece ali? É. E aí você tem a gente até o engraçado é que essa parte de você ter o buraco negro é só meio que quase por observação, né? A gente não consegue saber exatamente até onde um buraco negro consegue crescer. Tem até umas estimativas baseadas não é no comprimento de Planck, acho que era. Tá, tem, não. Tem que o É, pessoal faz, e né? aí, só que assim, a gente vai observando, esse maior buraco negro, o Sérgio, né, sempre, o maior buraco negro que a gente achou, passa 2 anos, achou maior ainda. Vai, é isso aí mesmo. E aí você vai e vai se tornando muito mais complexo você analisar isso, porque você começa a ter efeitos muito mais longe do buraco negro, né? Porque por mais que você tenha, ele não seja um ralo, Mas a gente pode estar sofrendo o efeito do buraco negro e não saber? Não, nós aqui não. nós aqui O nosso Não. é pequeno, o nosso tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Ele tem além do horizonte de eventos, tem um raio de ação dele. O nosso é pequenininho, o raio de ação A dele. gente tá falando de buraco negro com bilhões de massas solares, né? Que é muito maior. Entendi. Que a gente mede em bilhões de massas solares, ou seja, um Sol, entendeu? Tem buraco negro de 4,8 bilhões de massas solares. Se a gente manda uma sonda em direção a esse buraco negro, ela vai chegando antes do horizonte de evento e ela já começa a ser puxada? Tem a distância que você calcula ali. Do Sei. nosso eu não sei qual é, mas tem uma distância que ela vai começar. Ela Não já é que é começa a ser ter efeito, puxada, né? ela começa a ter esses efeitos O relativísticos. sinal começa a não chegar, demorar muito pra chegar. Exatamente, começa a demorar muito e tal, e ela pode sofrer uma perturbação e ir embora E para tem dentro. uma hora que o sinal não chega, não é porque ele não foi emitido. É porque a dilatação temporal é tão grande, mas é tão grande que o Que ele sinal... tá tentando vir, mas o negócio tá dilatando É, mais e ele do não que ele chega tá nunca. vindo.